Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundona chegando. Vamos falar agora da Super Champions, a fase da Champions League que vai ser retomada muito em breve, né? Provavelmente em agosto, se minha memória não estiver me enganando. O Renatão tem os detalhes para a gente. A gente vai falar desse retorno, as expectativas, as certezas, notícias de um time que para mim era o favorito a ganhar, que é o PSG, que vai ter desfalques importantes. Mas, Renatão, boa tarde para você, meu amigo. É dia de Champions, parceiro, como diria o Luxemburgo. Boa tarde, Matheus. Minha imitação do Luxemburgo é uma porcaria, mas vamos lá. Quase indo embora do programa. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. É isso aí. Vamos falar um pouquinho aí que a Champions também voltou, mais organizada que o Campeonato Carioca. Ainda é muito difícil, né? Pelo menos vai dar um prazo a mais aí. Vamos falar como que a Champions volta, como que tá os times na volta, né? Alguns clubes já voltaram bem, outros nem tantos assim. Vamos passar um pente fino aí rapidinho aí, um programa mais curto aí, só para falar dessa volta da Champions, que acontece, como você falou, dia 7 de agosto. Acontece, né, no dia 7 de agosto, ainda com os jogos para finalizar, né, as oitavas de final. Não tem nada definido se serão em Portugal, né, que a partir das quartas os jogos serão todos em Portugal, ou se serão nas cidades em que aconteceriam as partidas com portões fechados. Um exemplo disso, Real Madrid na Espanha perdeu para o Manchester City por 2-1. Os dois países já voltaram a jogar. Oi? 3-2 para o City. 3-2 para o City. E o Real Madrid foi 2-1 mesmo. Você tá? Peraí, tô viajando. Quem fez 3 foi o Bayern. Você está passeando muito com o Rafael Lima do Bolão. Vamos lá. O Real perdeu em casa, né? Então eu penso que o Manchester City deu uma encaminhada bem legal para avançar para as quartas de final, assim como o Bayern de Munique, que goleou o Chelsea em Londres. Eu estava falando aí 3-0 em Stamford Bridge. E aí os outros dois confrontos, para mim, estão em aberto, principalmente da maneira. O Lyon venceu a Juventus na França 1-0, Napoli e Barcelona 1-1 na Itália, mas pela maneira como Juventus e Barcelona ganharam, eu não cravo que eles são os favoritos, não. Na verdade, o Barcelona ele parou muito mal, a gente até já falou em outro programa sobre a Europa aí, o Barcelona ele parou muito mal e ele voltou muito mal de novo, né? Ele corre risco, hoje vai ter jogo do Real Sociedad e Real Madrid pode assumir novamente a liderança lá da Espanha, então o Barcelona ele para mal e pega um Napoli que fez um primeiro semestre ruim na Itália, chegou a ser só o 13º colocado no campeonato italiano, o Napoli que dos últimos 4 campeonatos italianos foi vice em 3, né? Então se esperava mais do Napoli, parecia uma temporada perdida e o Napoli cresce na hora certa, volta a jogar na hora certa, é o 6º colocado, se não me engano, na tabela do italiano. Vem de título? E foi campeão da Copa da Itália, querendo ou não, dar uma moral em cima da Juventus, nos pênaltis. Então, assim, é um jogo ainda equilibrado, muito pelo que o Barcelona não consegue apresentar, né? O Napoli é o atual vice-campeão da Itália, então merece o respeito, não é um time qualquer. E o Barcelona não consegue encaixar, não vai, né? Pode vir a ser o futuro campeão da Champions aí, mas com esse futebolzinho que ele vem apresentando aí, não vai muito não. E a Juventus também, ela volta, assim, tivemos ali 2 jogos de parâmetro só da Juventus, um horrível contra o Milan e um horrível contra o Napoli, né? Pega um Lyon que tá parado, tá? Talvez não, com certeza Lyon e PSG, se eles têm a vantagem de ter mais tempo treinando, também vai ter a desvantagem do ritmo de jogo, porque da parada do campeonato francês até a partida deles, vão completar quase 120 dias, quase 4 meses parado sem atuar. O Lyon ele tinha uma final de Copa da França para fazer exatamente contra o PSG, não vai acontecer, né? A princípio não iria acontecer. Então, assim, a gente vai pegar aí um Lyon 4 meses parado contra uma Juventus que vai voltar ao campeonato italiano, vai voltar a jogar
na Itália, né? As duas primeiras partidas da Juventus foi bem decepcionante. É um time assim que tá bem em início, parece início de temporada mesmo. Parece que tá voltando do zero mesmo, porque não apresenta futebol, o Cristiano Ronaldo não consegue marcar, enfim. Tá? Mas a gente sabe que o Cristiano, ele sofre crítica, vai lá, mete 3. Né? Quanto mais você criticar o Cristiano Ronaldo, maior a chance de você cair do cavalo. Já o Bayern e Chelsea, o campeonato inglês está voltando nessa semana, né? A gente vai tá tendo a volta nessa semana. Mas assim, principalmente pelo Bayern já ter aplicado 3 na Inglaterra e receber o Chelsea em casa, ou em Portugal, né? Se for definido que os jogos das oitavas de volta tenham que ser no estádio do Porto, na cidade do Porto, ou Guimarães, o Bayern está jogando fino da bola, né? Não temos o que falar. E, além de estar jogando fino, tem um time muito superior ao Chelsea, né? Ontem o Leva fez mais 2, né? Na rodada aí. Ontem a gente está no domingo, ontem segunda-feira, sábado. O Bayern ele tá muito bem, muito afiado aquele ataque. A gente já falou do Thomas Müller que renasceu, o Leva que está muito bem. E aí, sinceramente, esse já foi. Esse já é caixão em vela. E City e Real Madrid querendo voltar a assumir a liderança na Espanha, mas também vamos ver como que vai chegar lá, né? Ainda falta aí 1 mês e meio ainda para a partida. Vamos ver se o Zidane consegue dar uma cara nesse time aí, porque o City voltou e voltou voando, né? Contra o Arsenal. O City já voltou fazendo 3-0 e assim, falhas do Davi Luiz à parte, né? Que foi um grande personagem. Até no amistoso ele falhou. Né? Ele fez pênalti, foi expulso, falhou no primeiro gol do City, enfim. Falhas à parte do Davi Luiz, para quem assistiu o jogo aí, foi um massacre do City. O City ele fez um massacre, fez 3, poderia ter feito 6, 7 tranquilamente, porque foi um massacre. Então, assim, a gente até falou no outro programa da Europa também, como o City voltaria, né, que o Guardiola com certeza estava treinando, a primeira impressão que ele deixou foi boa, né? A primeira impressão que ele deixa foi de um City muito forte, já sabendo que não vai ser campeão inglês, e agora vai jogar tudo ou nada na Champions, né? City... E o Guardiola está precisando de um título sem ser doméstico, né? Sim, está precisando, é muito questionado. O Guardiola é um baita de um técnico, né? Posso fazer uma comparação ridícula? O Joel Santana que habla, né? Só ganha ali estadual, tal... Mas ali não ganha. Mas o Guardiola ele revolucionou o futebol do Barcelona. A partir de 2009, uma década aí que o futebol é visto de um modo diferente aí, graças à grande contribuição do Guardiola. Não foi apenas o Guardiola, né? A gente não pode falar isso. Tem todo um conceito em volta, uma estrutura, mas vamos falar, é muito fácil você ser líder com Barcelona, Bayern, Manchester City. Eu concordo com você. Mas o cara tem seus méritos também, não adianta também você só criticar. Até porque quando ele ganhava na Alemanha e na Espanha, com Barça e Bayern, muita gente falava, ganhar na Alemanha com o Bayern é fácil. Quero ver o que ele vai fazer na Premier League. Foi lá e meteu 100 pontos. Mas no primeiro ano foi mal demais, né? Na primeira temporada ele foi mal. Mas você viu, pegou o time, entendeu o time, trouxe pontos. Entendeu o estilo de jogo, porque o futebol da Premier League ele é diferente de qualquer futebol europeu. É um jogo, para mim, ao mesmo tempo mais técnico, mas também mais bruto. Então, para mim, é um futebol bem diferente. A gente tá falando aí de um City aí que de 228 pontos fez 198. Só perdeu 30, né, em 2 anos, em 2 temporadas. E nesse ano ele só não vai ser campeão porque a campanha do Liverpool é totalmente fora da curva. Se o City tivesse fazendo a mesma campanha do ano passado, não seria campeão com essa campanha do Liverpool. Uma derrota em 26, 27 jogos é totalmente fora da curva, como você falou. Não é nem só uma derrota em 27, é que em 29 ele ganhou 27. Sim, é uma coisa absurda. Então assim, o City ele vem forte, a princípio vem forte. O ano passado ele vinha forte também, caiu para o Tottenham, né? Para mim foi uma das grandes zebras aí, até pelo City conhecer bem o Tottenham, também o Tottenham conhece o City,
mas a disparidade que estavam os dois na tabela, assim, você analisando o campeonato inglês, todo mundo cravava mais ou menos o City, né? Como um dos grandes favoritos. E o Tottenham foi guerreiro, chegou até a final da Liga dos Campeões, fez Depois daquele jogo espírita do Lucas contra o Ajax, né? Em contra o Amsterdã. Ajax, então, assim, teve seus méritos também, né? O futebol é bacana por causa disso daí. Ô, Renato, e o futebol espanhol tem uma grande chance de não avançar, né? Para as quartas de final. Só com o Atlético de Madrid, porque O não Valência já avançar foi. com a dupla Barcelona e Real, né? Desculpa. Porque o Atlético de Madrid, de maneira surpreendente, venceu o Liverpool 2 vezes. Tudo bem que teve prorrogação, mas venceu. Acho que teve prorrogação, teve. Posso estar enganado, acho que teve prorrogação. O Real Madrid perdeu em casa, o Valência foi goleado fora e depois perdeu em casa, e o Barcelona vai jogar em casa para reverter contra o Napoli. Se a gente partir disso daí, o futebol espanhol, que sempre chegava com 2, 3 nas quartas, vai ter um só, que é o Atlético de Madrid. Sim. O futebol alemão deve ter o RB e o Bayern, e o italiano, por enquanto, é surpreendente, a Atalanta. E o PSG, que para mim, antes da parada, fazia sua melhor temporada recente, ele vai chegar numa Champions League sem Cavani e sem Munier. Tudo bem, o Munier... O Thiago renovou. Gente boa, o Thiago Silva... Por quê? O contrato do Thiago Silva, do Cavani e do Munier não seriam renovados, o PSG informou. Só que aí a UEFA confirmou depois que a Champions terminaria em agosto. Aí o Cavani, o Thiago Silva renovou. O Cavani e o Munier falou, não vou, vai jogar sem. É sim. Quanto ao Cavani, assim, é um grande nome, né, um atacante de peso, mas o PSG ainda estava utilizando ele de reserva. Eu acho que mas não estão duas coisas. Para um torneio assim, como vai ser de tiro curto, em que uma jogo substituição... único, você precisaria talvez de um cara como o Cavani. Não, até porque você vai ter uma sequência de jogos decisivos que você vai ter que dar uma mesclada de vez em quando. Mas está liberado, inclui, se não me engano, 3 novos jogadores. Não, sim, mas você perde o Cavani, que era um cara que já estava ambientado, familiarizado, é ídolo, e ele sai de uma maneira chata, evidentemente, e dá um choque no elenco você perder um cara do peso do Cavani para 2, 3 jogos. Na verdade, o PSG, para ser campeão, faltam 3 jogos, né, se ele quiser ser campeão. Sim. Ele tem 3 jogos para ser campeão. Sim. Assim, se eu sou o Cavani, eu renovaria, até porque fiz parte dessa história inteira do PSG. E ficar fora de um título desse que pode vir. Aquele PSG que dava... Cara, que trocou aquela virada histórica do Barcelona, né? Que até o Cavani marcou um gol naquele jogo, enfim, mas assim, o PSG ele dava sempre surra na França e quando chegava na Champions apanhava City, Real, Barcelona, todo mundo eliminou o PSG. Até o Manchester United falido, né? Falido, entre aspas. Pelo amor de Deus, em crise. Falido, entre aspas, assim, que sumiu do cenário dos principais europeus assim, recentemente. O Manchester eliminou o PSG e essa era a grande chance do PSG, ainda mais agora que eles fizeram o jogo único. Então, para mim, as chances até aumentariam do PSG, porque dá uma chance de zebra a mais, né? Aquele negócio do Bayern, assim, ele já... um jogo infeliz, como são um tiro curto, assim... um espaço de 10 dias, um pouco mais, entre os 3 jogos que faltam. Ô, Renato, finalizando essa parte da Champions, né? Pra gente, como a gente disse, era um programa um pouco mais curto, só para a gente dar uma pincelada, a Liga Europa também tá com situação para voltar, né? Vai voltar, a Liga Europa ela volta também em agosto, só que daí o país que vai receber a Liga Europa como mandante, no mesmo esquema também, jogo único, será a Alemanha. Vão ser divididos em 4 cidades alemãs e a Liga Europa também se encerra mais ou menos no mesmo período da Champions aí. Então, tinham jogos que ainda não tinham sido nem a ida e a volta, realizados, nem a ida e a volta. Virou jogo único, né? Virou o jogo único. Sevilha e Roma era um deles e Inter e Getafe, né? Os jogos envolvendo os italianos não vão... A gente vai falar mais precisamente da Liga Europa um pouco mais para frente, quando sair alguma coisa mais definida e tal. Mas, o Renato, ficando na Europa, só para a gente encerrar o programa, né? Surpresa, zebra,
Shakhtar campeão ucraniano com um monte de gol de brasileiro. Só o brasileiro fez gol, venceu o Alexandria por 3-2 de virada, Tyson fez 1-0, aí o Shakhtar levou a virada. E com 2 gols do TT, que entrou no segundo tempo, né? TT revelado pelo Grêmio, e com assistência do Marquinhos Cipriano, que é do São Paulo, né? Acho que foi revelado no São Paulo, Marquinhos Cipriano. TT que está na lista concorrendo à lista do Golden Boy de 2020. O Grêmio vendeu muito bem o TT está começando a desabrochar lá. Shakhtar 3-2, e para surpresa de todo mundo, não foi só o título do Shakhtar, né? O Dinamo de Kiev vai ser vice-campeão, é outra surpresa na Ucrânia. Outra surpresa. Uma Sim, coisa que o Shakhtar imaginar, né? Tá vivo ainda na Liga Europa, também vai disputar, venceu o Wolfsburg na Alemanha, né? Então ele tá vivo aí, vai fazer esse outro jogo aí. Eu tô sacaneando aqui, mas o Dinamo de Kiev ele ainda não tá com vice garantido, não, né? O Soria que até fez o Cruzeiro perder, quase fez o Cruzeiro perder ponto de novo, e o Desna e o Deskna, né, disputam esse vice-campeonato com o Dinamo de Kiev, separados por 3 pontos, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. Eu falei para você do Golden Boy, já que a gente está aí na Europa aí, além do TT, temos Vinícius Júnior, né? Disputando, o Rodrigo e o Gabriel Martinelli, do Arsenal, né? Se eu não me engano, tinha mais um brasileiro. Vai fugir a memória aqui. Não lembro se era só os 4 ou se tinha mais um brasileiro. Golden Boy, vamos lá que vai dar só uma... Golden Boy, dar uma pesquisada aqui para a gente poder... Eram 4 ou 5 brasileiros na disputa. Vinícius Júnior, Rodrigo... Eram 6 brasileiros. Gabriel Martinelli, o Paulinho e o Renier. Também. O Paulinho. Isso, tem o Renier também. Renier, que sinceramente... Renier é aquele idiotice do Real Madrid de gastar 40 milhões e botar o garoto para jogar segunda e terceira divisão espanhola. Eu acho isso absurdo. Eu não sei nem quantos partidos o Renier fez em 2020, mas está disputando aí nessa lista que os grandes está mais aí por ter sido contratado pelo Real Madrid do que propriamente por ter feito um 2020 alguma coisa, sim. Bom, né? Porque ele fez uma primeira temporada, né, digamos assim, legal no Flamengo, gols importantes, gols decisivos. Sim, é um bom jogador. Chegou no Real Madrid nessa idiotice que tem de contratar um cara que é destaque numa liga de nível, como é a Liga Brasileira, e que simplesmente você põe ele para jogar na segunda, terceira divisão espanhola. Renato, só para finalizar o programa de hoje, uma coisa que a gente falou até na nosso primeiro programa, né, com essa nova cara, falando de futebol, né, debatendo o futebol em si, que está voltando. Interessante. Na Alemanha, o Bayern foi campeão, o Dortmund conseguiu cravar a vaga na Champions, só que eu quero destacar a parte de baixo da tabela, tá? Você tem, botando uma rodada, só falta definir na Alemanha o seguinte: Wolfsburg e Hoffenheim disputando a vaga direta na fase de grupos da Liga Europa, um dos dois é para a fase de qualificação e o outro não, e Mönchengladbach e Leverkusen disputando a vaga na fase de qualificação da Champions League. E no rebaixamento, Paderborn, caixão e vela, e faltando uma rodada, você tem Fortuna Düsseldorf com 30 pontos e Werder Bremen, tradicional, Werder Bremen com 28. Eles estão numa situação seguinte: o Werder Bremen, se não ganhar, já está rebaixado. E o Düsseldorf iria para o play-out contra o terceiro colocado da Bundesliga. Essa Bundesliga 2, que o terceiro colocado vai disputar, fatalmente vai ter o Hamburgo ou subindo ou indo direto para esse play-out. Está terminando agora a penúltima rodada da Bundesliga 2, também todos os jogos no mesmo horário. Semana que vem tem a última rodada, a Arminia Bielefeld subiu. E aí você tem... E o Hamburgo acabou de levar um gol. Eu fui falar... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O Hamburgo, ele estava empatando com o Heidenheim e ficando em terceiro. O Hamburgo estava indo para 55 pontos e o Heidenheim, o Heidenrazão da massa, ele estava indo a 52. Aí o que aconteceu? 5-4, 5-4. O que aconteceu nesse meio tempo aí? O Hamburgo estava indo para 55 e estava empatando com o Stuttgart em número de pontos. E o Heidenheim estava com 49 e ia se despedindo, ia ficar a última rodada a definir Stuttgart e Hamburgo.
para ver quem ia para o play-out e quem ia subir direto. O que aconteceu aos 95, aos 50 do segundo tempo? O Hamburgo levou um gol do Heidenheim. Com isso, na última rodada, vai estar sensacional essa Bundesliga 2. Stuttgart 55 pontos, Hamburgo 54 e Heidenheim 52. Como é o saldo de gols que define na Alemanha, está tudo em aberto, embora o Heidenheim, eu fiz uma confusão aqui, desculpa, vou resumir a última rodada. O Hamburgo não sobe mais direto, não tem mais chance de subir direto. O Stuttgart foi a 58 pontos, Heidenheim 55 e Hamburgo 54. O Stuttgart já está garantido pelo menos no play-out, mas depende de um empate para subir direto. E o Hamburgo, para voltar para a primeira divisão, tem que vencer na última rodada ou empatar e torcer para o Heidenheim perder. Se ele ganhar, o Heidenheim pode empatar. Agora, se ele perder, se ele empatar, o Heidenheim tem que perder de qualquer maneira. Ou seja, são 3 times para 2 vagas, muita emoção e provavelmente o encaixar o inverno direto na segunda divisão, né? Aquele relógio que nunca parava de contar, pelo jeito tá difícil agora de voltar, né? Para a elite. O Hamburgo, nos últimos 5 jogos, ele venceu só 2 e o Heidenheim venceu 3. Uma força incrível para não subir do Hamburgo. Começou mal, aí deu uma guinadazinha, mas depois dessa volta do futebol não engrenou. Dinamo Dresden e Wigan já estão praticamente garantidos na segunda divisão, né? E o Nuremberg e o Karlsruhe, que a gente já viu na primeira divisão, desculpa a pronúncia se estiver errada, lutam aí por essa vaga do play-out. É isso aí, senhor. Vamos nessa. Acho que já passamos aí a régua aí no campeonato alemão, que é a principal liga já se definindo aí, né? Em campo. Espanha ainda tem mais algumas rodadas, a Inglaterra está voltando agora e a Itália ainda vai voltar. A Itália voltou também nesse final de semana, a Inter de Milão já jogando nesse domingo, mas a gente vai falar ainda dessa semana de mais jogos do futebol da Europa. Renatão, abração para ti, minha chapa. Espero que gostem, curtem, se inscrevam no xingue, elogiem, dê um joinha. Valeu, rapaziada. Coloca aí no comentário aí quem vocês acham que vai ser o grande favorito da Champions aí, apesar de estar cedo, né? Hoje todo mundo cravaria basicamente o Bayern, mas se vocês acham aí que pode acontecer uma zebra aqui do Leipzig, por exemplo, aprontar, ou o PSG, mesmo sem ritmo aí, levar esse título aí sem Cavani, mas com Neymar, Mbappé e Icardi, comenta aí embaixo aí, deixa seu joinha aí. Valeu, rapaziada, até a próxima, tchau!